Vim aqui comentar com vocês de um exemplo de sinistro bem atípico, bem diferente do que a gente está acostumado, do que a gente imagina acontecer com o médico, né? Mas serve o alerta para mostrar que a possibilidade de risco, de erro, de falha, né? Enfim, coisas que todo mundo está sujeito ali no dia a dia vão muito além do que a gente imagina. Principalmente para médicos que realizam atendimento clínico, né? Que também é uma dificuldade muito grande dos corretores de entender que eles têm um risco alto, que eles devem contratar pólice, não devem contratar limites baixos, 50, 100 mil reais, porque eles também podem ser acusados equivocadamente e também podem cometer falhas, né? Esse é o caso que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Um médico, aliás, alguns médicos apresentaram um laudo de que uma criança estava sofrendo maus tratos, né? A criança de 2 anos e 10 meses foi levada ao hospital pela mãe e pelo padrasto e ela estava com vários hematomas pelo corpo, ela estava convulsionando e os médicos entenderam que aquelas manchas, aqueles hematomas que ela tinha pelo corpo era em virtude de maus tratos. Chamou a polícia e o padrasto foi preso em flagrante. Ele ficou 133 dias preso. Em paralelo a isso, guarda essa informação, o que de fato aconteceu com a criança. A criança, ao longo do dia, já tinha convulsionado, o padrasto chamou o SAMU, porque a criança estava se debatendo, ela chegou a cair da cama, se machucou. Quando o SAMU chegou, ela estava ok, né? Estava lúcida, estava conversando, estava consciente, né? Essa palavra que eu queria achar, consciente. E aí o SAMU falou pro padrasto, a mãe estava trabalhando, o padrasto estava olhando a criança de 2 anos e os irmãozinhos de 6 e 8 anos. E aí ele foi orientado que caso a criança tivesse alguma piora, tal, era para ir ao hospital. Ok. A mãe chegou do trabalho, à noite a criança teve outro episódio de convulsão e a mãe achou melhor levar para o hospital. E foi nesse momento que eles foram e que os médicos interpretaram que ela estava sendo vítima de maus tratos, né, pelo padrasto. Bom, ela ficou lá internada, né? E aí, quando trocou a equipe médica, né, ali o plantão, outros médicos fizeram outros exames, né? E diagnosticaram que a criança estava com uma pneumonia bem avançada, que ela estava com uma lesão no pulmão e tal, e que ela estava tendo esses episódios de convulsão. Eu não sou médica, não sei qual a relação de uma coisa com outra, se é que tem relação, mas o fato é, esses hematomas que ela tinha, eles fizeram uma série de radiografia, tomografia e tal, e viram que era em virtude da queda da convulsão, e que não era agressão, né? Enfim, que não era vítima de maus tratos. Inclusive, depois ela acabou vindo a óbito, e no laudo necroscópico ficou constatado que ela morreu em virtude da pneumonia e que os hematomas que ela tinha pelo corpo foi em virtude da convulsão dela. Ela tinha corte na boca, enfim, um monte de coisa porque ela ficou se debatendo. Bom, como eu falei, ele ficou preso durante 133 dias, aí ele precisou, né, contratar advogado, mostrar que, enfim, a criança, ele não fez nada com a criança, né, ela acabou falecendo em virtude de uma outra situação, não foi culpa dele e tal. Imagina tudo que ele sofreu, né, enquanto estava preso, ao final de contas, né, a gente vê a sociedade vê como um monstro, né, alguém que agride ali, que pratica maus tratos com uma criança de 2 anos. Aí, no fim, logicamente, foi comprovado que ele era inocente, ele perdeu o emprego, depois ele teve dificuldade de conseguir outro emprego, afinal de contas, ele tinha sido preso, né, por maus tratos de uma criança, e ele processou o Estado, né? O Estado foi condenado a indenizá-lo em 80 mil reais. Na decisão judicial, deixa ali bem evidente que houve erro da equipe médica ao atribuir maus tratos na avaliação clínica da criança. Inclusive, essa avaliação clínica de maus tratos postergou a real investigação, a devida investigação, aliás, que deveria ter sido realizada para identificar o porquê que a criança estava convulsionando, o porquê que ela estava com dificuldade respiratória. Por conta disso, ela ficou horas sem receber o tratamento devido, sem receber os antibióticos. Pelo laudo do perito ali médico, né, ele deixa claro que não é possível afirmar que se ela tivesse realizado, né, o tratamento precocemente teria evitado a morte, mas teria reduzido consideravelmente as chances da criança ter vindo a óbito, porque ela demorou muito para receber o tratamento adequado em virtude do quadro de pneumonia, especialmente com tratamento de antibiótico,
né? Porque os médicos acharam que aqueles hematomas e que tudo que a criança estava passando ali, na verdade, era por maus tratos. Eles não chamaram um neurologista para avaliar, eles não chamaram um pediatra especialista, enfim, eles simplesmente fizeram um laudo ali com base no que eles viram e chamaram a polícia. Ela continuou internada de qualquer forma, né, para observação. Eu acredito até que muito mais para proteger ela ali do padrasto e da mãe, né, do que de fato do tratamento. E quando trocou a equipe médica, que é a nova equipe, falou: não, mas espera aí, né, tá estranho. Quando começou a investigar, viu que na verdade a causa era outra. Nesse caso, não foi o médico em si que foi condenado, né? Não foi ninguém da equipe médica, foi o próprio Estado, né? O Estado poderia entrar sim com uma ação de regresso contra os médicos, né? Falando: opa, peraí, eu vou pagar esses 80 mil reais. Mas na verdade esse valor é devido por vocês, né? Porque vocês fizeram esse laudo errado. Esses 80 mil reais foi de danos morais inegavelmente causados, né? Ao padrasto da criança. Então veja que aqui o médico que fez, os médicos, aliás, que realizaram atendimento clínico, e por conta até de ser alguns médicos que deram esse laudo, eu imagino que as imagens ali, vendo a criança, tudo levava a crer que era maus tratos, mas na verdade não era. Então, talvez não tenha sido um erro grosseiro, né, pelos hematomas. Então, veja que todo mundo está sujeito a erro. E se eles fossem condenados, se o Estado entrasse com ação contra eles de regresso, ou se o próprio padrasto, né, entrasse com ação contra a equipe médica pedindo indenização pelos danos morais, isso também estaria coberto no seguro, porque foi um erro de diagnóstico, né? Foi um erro do laudo ali prestado por aqueles profissionais. E mais, na ação judicial ainda suscita, né, a hipótese de que eles cometeram negligência no tratamento, porque se eles tivessem feito o diagnóstico correto, precoce, teria diminuído as chances, talvez até evitado o óbito da criança. Então, se fosse para uma ação judicial discutindo ali a conduta dos médicos mesmo, poderia até ter uma outra acusação, né? Não só os danos morais do padrasto, mas também a indenização pelos danos morais da morte da criança, eventual pensionamento, se fosse principalmente uma família de baixa renda, que nesses casos normalmente é condenado também ao pensionamento da criança, porque normalmente a criança ajuda depois, quando fica adulta, no sustento da família. Então veja como uma avaliação clínica pode causar um enorme dano, né? Nesse caso foi 80 mil reais de danos morais, mas como eu falei, se fosse questionado diretamente os médicos e fosse levantado todos esses danos, o valor da indenização seria muito maior. Então esse é um excelente exemplo para mostrar que o risco de quem faz atendimento clínico não é baixo, não é irrelevante, não é assim, o máximo 50 mil reais de apólice tá bom, não precisa de muito, não. O risco existe. E de novo, reitero, como foi uma equipe médica que inicialmente apontou para esse diagnóstico, né? Eu imagino que ali havia vários elementos, né, que corroboravam ali naquele parecer. Então veja como tá todo mundo aí sujeito a erro, e um erro, principalmente na área da medicina, pode causar um dano absurdo. Então, mais um exemplo de sinistro para vocês entenderem a importância que é para o médico. É fundamental ter uma apólice de responsabilidade civil profissional. E se você quer saber como contratar apólice, como vender, quais são as coberturas, qual o limite contratar, todo passo a passo, manual, quando que eu contrato extensão para PJ, quais são as melhores seguradoras, que tem os melhores produtos, enfim, tudo que você precisa saber do zero para começar a vender o seguro de responsabilidade civil profissional para médico. Clica no link que eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo, você vai direto para o site, lá você vai ter todas as informações. Se você quer começar a vender seguro para médico, é só clicar aqui e fazer parte do Venda Seguro.